Boa noite a todos. Eu invoco a graça e a proteção de Deus e declaro iniciada a segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Charqueada de 2025. Vamos à verificação eletrônica de presença. Falta a presença do Vinícius Hélio Rossi. Vamos. Eu errei a senha também. Vamos à leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Charqueada, Estado de São Paulo, do dia 4 de fevereiro de 2025. Aos 4 dias do mês de fevereiro do ano de 2025, nesta cidade de Charqueada, Estado de São Paulo, em sua sede, cito a Avenida Ítalo Lorandi, número 500, às 18 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Charqueada em sua primeira sessão ordinária do corrente ano, sob a presidência do vereador Fernando Piva Ciaramelo. Com a presença total dos senhores vereadores, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, declarou abertos os presentes trabalhos, procedendo à verificação eletrônica de presença e determinando ao secretário a leitura das matérias do expediente, que constou dos seguintes: ofício do Executivo encaminhando o projeto de lei número 2. Ofício do Executivo encaminhando o projeto de lei complementar número 3. Indicação número 1, de autoria do vereador Claudemir Domingues Cortez. Indicação número 2, de autoria do vereador Paulo Rogério Fattori. Indicação número 3, de autoria do vereador Claudemir Domingues Cortez. Indicação número 4, de autoria do vereador Paulo Rogério Fattori. Indicação número 5, de autoria do vereador Claudemir Domingues Cortez. Indicação número 6, de autoria do vereador Paulo Rogério Fattori. Indicação número 7, de autoria da vereadora Terezinha Mandro Tits. Indicação número 8, de autoria do vereador Paulo Rogério Fattori. Indicação número 9, de autoria do vereador Claudemir Domingues Cortez. Indicação número 10, de autoria da vereadora Terezinha Mandro Tits. Indicação número 11, de autoria do vereador Claudemir Domingues Cortez. Indicação número 12, de autoria do vereador Fernando Piva Ciaramelo. Indicação número 13, de autoria da vereadora Terezinha Angélica Mandro Tits. Projeto de lei complementar do Legislativo número 1, de autoria da mesa diretora. Leitura de correspondência de terceiros. A seguir, o senhor presidente deixou a palavra livre aos vereadores regimentalmente inscritos para as suas manifestações pessoais. Usaram da palavra os vereadores Jaime Rodrigo Fava, Paulo Rogério Fattori, Romero Roca dos Santos, Terezinha Mandro Tits, Vinícius Hélio Rossi e Fernando Piva Ciaramelo, cujas orações ficam registradas em áudio e vídeo DVD. Em não havendo matérias a se apreciar na ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença dos senhores vereadores e do público presente, dando por encerrados em seguida os trabalhos desta sessão. E para constar, eu, Jaime Rodrigo Fava, primeiro secretário, Paulo Rogério Fattori, segundo secretário, mandei lavrar a presente ata, que depois de lida e achada conforme em todos os seus termos, vai assinada na forma regimental. A ata está em discussão. Em votação. Falta o voto da Maria José e Paulo Fattori e Vinícius Hélio Rossi. Aprovada por unanimidade, senhor presidente. Vamos à correspondência do Executivo. Não temos, senhor presidente. Vamos à correspondência do Legislativo. Indicação número 14, solicita ao Executivo providenciar a execução de serviços de melhorias no escoamento de água da Rua Osair Costa, no bairro Jardim Solar, assinado pelo vereador Fernando Piva Ciaramelo. Indicação número 15, solicita ao Executivo providenciar a substituição de galeria de águas pluviais existente na Rua São Francisco, no bairro de Paraísolândia, assinado pelo vereador Paulo Rogério Fattori. Indicação número 16, solicita ao Executivo para determinar a abertura da piscina municipal
municipal à população ao longo de toda a temporada de verão, assinado pelo vereador Fernando Piva Ciaramelo. Indicação número 17, solicita ao Executivo providenciar a implantação de iluminação na academia ao ar livre do bairro de Paraísolândia, assinado pelo vereador Paulo Rogério Fattori. Indicação número 18, solicita ao Executivo estudar, junto à Comissão de Trânsito, a possibilidade de se permitir o estacionamento de veículos apenas em um lado da rua Osair Costa, no bairro Jardim Solar, assinado pelo vereador Fernando Piva Ciaramelo. Indicação número 19, solicita ao Executivo providenciar, junto ao setor competente, a implantação de placas de limite de velocidade e indicação de curvas na vicinal Joaquim Enéas Arur Bacim, acesso ao bairro de Paraísolândia, assinado pelo vereador Paulo Rogério Fattori. Indicação número 20, solicita ao Executivo providenciar a execução de serviço de recapeamento da rua Cristiano Dil, no bairro de Santa Luzia, assinado pela vereadora Terezinha Mando Tits. Indicação número 21, solicita ao Executivo providenciar junto ao setor responsável um trabalho de manutenção geral no cemitério municipal, assinado pela vereadora Terezinha Mandro Tits. Indicação número 22, solicita ao Executivo estudar e providenciar a instalação de equipamentos de ar-condicionado em todas as salas de aula da rede municipal de ensino, assinado pelo vereador Vinícius Hélio Rócia. Indicação número 23, solicita ao Executivo providenciar a execução de serviço de tapa-buracos na rua Luiz Calove, no bairro São Benedito, assinado pelos vereadores Jaime Rodrigo Fava, Paulo Rogério Fattori e Rodrigo Aparecido Murilo. Indicação número 24, solicita ao Executivo providenciar a execução de serviço de tapa-buracos na rua Cecília Inês Zanirato, no bairro de São Benedito, assinado pelo vereador Jaime Rodrigo Fava. Requerimento número 1. Solicita ao Executivo o encaminhamento de cópias de projetos de acessibilidade de próprios públicos municipais. Considerando a função fiscalizatória principal ao Poder Legislativo no acompanhamento das ações do Executivo em todos os setores de atividade. Considerando ser a questão da acessibilidade uma questão primordial nos dias de hoje, a fim de permitir a todos os cidadãos, independentemente de sua condição e de suas limitações, acesso fácil a todos os pontos do município, garantindo dessa forma a sua inclusão e facilitando sua liberdade de movimentos. Considerando que principalmente os próprios públicos municipais devem se ater a essa questão, demonstrando a preocupação da administração pública com todos os seus cidadãos e o integral cumprimento da legislação concernente ao tema, razão que motiva a solicitação do vereador que o presente subscreve em ter informações mais detalhadas sobre o assunto em tela. Requeiro nos termos regimentais que o excelentíssimo senhor prefeito municipal encaminhe a esta casa cópia integral dos projetos de acessibilidade da reforma do Parque do Lago dos Biris, da concha acústica e da revitalização da Praça Héctor e Rivabem, além de outras informações que entender pertinentes. Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 2025, assinado pelo vereador Vinícius Hélio Rócia. Requerimento número 2, de informações ao senhor chefe do Executivo acerca de eventual falta de transporte escolar no bairro do Recreio. Vinícius Hélio Rócia, vereador com assento nesta Casa de Leis, com foco no que lhe possibilita o regimento interno e a lei orgânica do município, requer do excelentíssimo senhor prefeito municipal Rodrigo de Arruda informações acerca de eventual falta de transporte escolar no bairro do Recreio. Tal solicitação se justifica, pois o vereador que o presente subscreve recebeu uma informação de uma mãe de aluno que reside no bairro de que não haverá transporte escolar, este prestado por empresa terceirizada contratada pelo município para levar os alunos do bairro até o NAP Roberto de Moraes. De acordo com a mãe, ela reside em um ponto mais distante do bairro e a ausência do transporte não permite que ela leve seu filho até a escola, já que seu horário de entrada no trabalho não está em consonância com o horário de entrada na escola. Ante o exposto, requeiro nos termos regimentais que o excelentíssimo senhor prefeito municipal informe a esta casa se tal informação realmente procede. Em caso positivo, esclarecer quais as razões que levaram à suspensão do referido transporte, se há em andamento algum estudo para que o mesmo seja restabelecido o mais breve possível, além de outras informações que entender cabíveis. Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 2025, assinado pelo vereador Vinícius Hélio Rócia. Moção número 1, de apelo ao senhor chefe do Executivo, visando a obtenção de transporte escolar para os alunos que estudam no período noturno na ETEC de São Pedro. Considerando ser a educação e a formação pilastras fundamentais para o desenvolvimento das pessoas, preparando-as para os desafios impostos pelo mercado de trabalho. Considerando que investir na formação dos nossos jovens permitirá que estes, uma vez formados, possam empregar a capacidade alcançada através do conhecimento adquirido em nosso próprio município, dotando-o de mão de obra qualificada. Considerando que temos um grupo de alunos de charqueada até o momento em número de 7, que estudam na ETEC de São Pedro no período noturno e que necessitam de transporte para prosseguir seus estudos e alcançarem a devida formação necessária para a estruturação de suas carreiras.
Considerando que os pais destes relatam a dificuldade em conseguirem o transporte para o estudo de seus filhos, motivo pelo qual encaminham sua solicitação a esta casa, a fim de buscar uma solicitação para o ora relatado. Proponho ouvir o plenário nos termos regimentais a presente moção de apelo ao senhor prefeito municipal, a fim de que, ouvindo a necessidade desses cidadãos no que se refere ao transporte escolar, possa atender a presente demanda. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2025, assinado pelo vereador Vinícius Hélio Rossia. Moção número 2, de aplausos ao prefeito de Piracicaba, Hélio Donizete Zanata, por sua trajetória na política regional. A efetivação da plenitude da capacidade humana está em inicialmente transformar seus anseios e sonhos em realidade palpável e depois, a partir deste objetivo alcançado, fazer com que essa realidade possa igualmente transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor, estabelecendo que o sonho individual possa se plasmar em bem coletivo. Atingir tais metas não é algo simples e exige, além do esforço e da vontade pessoal, conhecimento, estudo, preparo e, mais do que isso, a capacidade de liderar e fazer com que outros compartilhem do mesmo ideal na formação de equipes que possam, na união dos seus intelectos, desenvolver as ações necessárias para concretizar objetivos de grande vulto. Desta forma, empregando todo o foco para tal fim, além do êxito inevitável, também advém o reconhecimento como coroário de todo o trabalho realizado. Um desses exemplos está centrado na pessoa do hoje prefeito do município de Piracicaba, Hélio Donizete Zanata, que em Charqueada, onde foi criado e onde constituiu sua família, iniciou suas atividades tanto no campo empresarial quanto no político, tendo alcançado êxito em ambas as áreas. Seu destaque na gestão de suas empresas logo chamou a atenção para que esse talento fosse empregado ao bem da comunidade, que, reconhecendo seus esforços, o elegeu prefeito de nossa cidade por 2 oportunidades. Em suas 2 gestões, teve a oportunidade de demonstrar toda a sua experiência no manejo com a máquina pública, o que fez o município experimentar um desenvolvimento até então inédito. Sua liderança chamou a atenção de outros municípios e, na busca de alçar voos mais altos, aceitou o desafio de administrar um município maior. Tendo sido eleito prefeito de São Pedro, foi reeleito e colocou, ao longo de 8 anos, toda a sua capacidade a serviço daquela população, com sinais evidentes do desenvolvimento que conseguiu promover também junto àquele município. Findado seu mandato frente àquela cidade, aceitou o desafio de disputar uma vaga à Assembleia Legislativa do Estado, tendo sido eleito deputado estadual com votação em diversos municípios paulistas, que, reconhecendo sua capacidade política, o permitiu atuar em várias frentes, trazendo inúmeros benefícios a todos eles em 2 anos de mandato. Com a chegada das eleições municipais de 2024, aceitou o desafio de se candidatar a prefeito da cidade de Piracicaba, colocando seu conhecimento em favor de um desafio maior. Eleito no segundo turno com 106.399 votos, tem se dedicado incansavelmente em melhorar a vida daquela população, atingindo uma marca singular de se eleger prefeito em 3 cidades distintas de nossa região, um fato que chama a atenção de todos e que é o reconhecimento de seu trabalho e sua atuação política ao longo dos anos por parte das populações dos municípios por onde passou. Para o município de Charqueada, é também motivo de orgulho ao ver que um de seus filhos, que aqui iniciou sua caminhada, vem sendo reconhecido e deixando a marca de suas conquistas em outras terras, razão que também nos leva a congratularmos-nos com ele por tal feito. Ante o exposto, proponho ouvir do plenário a presente moção de aplausos ao prefeito de Piracicaba, Hélio Donizete Zanata, por sua trajetória na política regional. Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2025, assinado pelo vereador Romero Roca dos Santos. Moção número 3, de pesar pelo falecimento do senhor João Ferreira. Considerando que é de interesse comum que se torne público o motivo desta, que vem enfatizar o respeito e a admiração pelo senhor João Ferreira, o conhecido João Padre, falecido no dia 3 de janeiro próximo passado, aos 74 anos de idade. Considerando que, passando a viver em Charqueada a partir de 1975, esteve envolvido com as atividades esportivas do município, primeiramente com times infantis e femininos. Em 1982, ao lado de Raul Verde, Osíris Viviane, Osmir Bortoli, Jorge Cruzato e Luiz Morato, implantou os campeonatos de futebol amador, atraindo não só o público, mas times também não só de Charqueada e da região. Foi árbitro de futebol de campo e de salão, apitando inclusive jogos de futebol de salão de atletas deficientes visuais. Considerando que, para além das atividades esportivas, também atuou em causas sociais como membro dos conselhos municipais, da educação e da saúde, onde participou, entre outras coisas, da aprovação do CAPEC como instituição de utilidade pública. Por muitos anos se dedicou a auxiliar as pessoas enfermas como acompanhante de pacientes a exames fora do município, em Piracicaba, Limeira, Rio Claro e Campinas.
considerando principalmente seu ativo acompanhamento dos trabalhos do Poder Legislativo desde 1979, participando das sessões camarárias e contribuindo com suas sugestões com o trabalho dos parlamentares, o que o fez ser admirado e respeitado por diversas gerações de vereadores que passaram por esta casa, reconhecendo o seu trabalho em favor da população. Considerando que seu falecimento deixa uma lacuna irreparável no coração de seus inúmeros amigos, amealhados ao longo de toda a sua vida e principalmente de seus familiares, sua esposa Maria, seus filhos Juliano e Carlos Alexandre, que para além da dor que os dilacera, saberão usar a ausência do luto como luz para manter vivo seu exemplo e legado para a posteridade, fazendo com que jamais se apague sua memória. Requeremos, depois de ouvido o plenário na forma regimental, para que se oficie a família, externando as manifestações de condolências da Câmara Municipal de Charqueada pelo acontecimento. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2025. Esta moção, que foi solicitada pelo vereador Romero Roca dos Santos, está disponível para assinatura de todos os senhores vereadores que desejarem. Temos aqui, senhor presidente, uma correspondência encaminhada a esta casa pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Charqueada. Charqueada, 7 de fevereiro de 2025. Excelentíssimo senhor Fernando Piva Ceará Melo, presidente da Câmara de Vereadores de Charqueada. O Sindicato dos Servidores Municipais de Charqueada, no uso de atribuições estatutárias, nesse ato representado por seu presidente, que esta subscreve, vem com o devido acatamento dar ciência a esta Casa de Leis o que segue. Na qualidade de entidade representante da categoria dos servidores públicos municipais de Charqueada, comunica a esta Casa de Leis que foi protocolado junto ao Executivo a pauta de reivindicações dos servidores com diversos pedidos. Assim, requer a estes nobres vereadores um apoio para que seja atendido os pedidos dos servidores públicos municipais de Charqueada. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência que encaminhe cópia desse ofício aos demais vereadores da Casa, bem como tome as devidas providências necessárias. Segue em anexo cópia da pauta de reivindicações protocoladas na Prefeitura. Certo de contarmos com a vossa compreensão, antecipadamente agradecemos. Charqueada, 7 de fevereiro de 2025, assinado pelo presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Charqueada, Carlos Manuel da Silva. É só, senhor presidente. Só para avisar, amanhã, 15h30, CPFL vai estar aqui, senhores vereadores. Quem puder, quem tiver alguma reivindicação para fazer, amanhã, 3h30, na Câmara. Vai fazer uma reunião com nós, vereadores. Alguns vereadores protocolaram alguns questionamentos na CPFL, então ele vai vir aqui amanhã às 15h30. Vamos à palavra livre, com a palavra o vereador Jaime Rodrigo Fava. Boa noite. Beleza? Boa noite a todos, vocês que estão aqui presentes no plenário, a vocês que nos assistem pelo YouTube, em suas casas. E quem não tem o costume de vir até aqui, pode assistir em casa. Se você digitar lá Câmara Municipal de Charqueada ao vivo, você consegue acompanhar as sessões. E fica aí o convite. A casa é nossa, a casa do povo, que todos venham até aqui e acompanhem de perto o nosso trabalho, né? E dê suas sugestões, converse conosco aqui também. Sábado passado, sábado agora, estive lá no Manancial, teve a inauguração do campinho de futebol deles. Eu achei legal o convite que eles fizeram para as nossas crianças, e teve jogo entre a Escolinha Municipal e o Leãozinho. Independente de quem ganhou ou perdeu, teve um jogo que saiu empatado, as crianças gostaram muito. Então, esses incentivos para o esporte, principalmente para as crianças, vale muito a pena. Nós temos aqui do lado, pertinho da serra, e muitas vezes a gente não aproveita essa situação, não aproveita o que temos de bom na nossa cidade. Pessoas de fora estavam aqui, né, vêm ciclistas, o pessoal vem caminhar, passa um tempão ali. De manhã tem o café da manhã, tem um almoço local muito bom. E eu achei bacana também a interação que está tendo entre a prefeitura com essas crianças, está dando apoio. O Leãozinho também não é a escolinha da prefeitura, mas essa interação está valendo muito a pena. Então, a gente está vendo que a Fernanda está fazendo um trabalho legal com isso. Eu estou vendo que conversei a respeito de transporte para o esporte, ainda não tem ônibus. Eu acho que seria legal que a prefeitura desse um pouquinho de atenção no esporte para eles também. É uma demanda que se faz necessário. Eu acredito que o caminho é esse, já está em viés de se concretizar, né? Mas
é importante. Tapa-buracos. A maioria aqui fez essa solicitação. Tem várias ruas na cidade que estão precisando mesmo. Esse período de chuva sempre complica. E estão sendo feitos tapas-buracos por esses dias na cidade. São terceirizadas que estão fazendo, então a prefeitura está fazendo. Se tiver mais algum local, passa para a gente tenta encaminhar. Tal rua também está precisando dessa situação. Fizemos algumas indicações, algumas ruas que estão piores. O ideal de algumas ruas dessas que fizemos indicação seria um recap mesmo. Mas ainda tem a parte de orçamento, para esse ano acho que não vai dar, mas vamos fazer um tapa-buraco e vamos cobrar também, vamos acompanhar. Tá? A respeito da Eixo também, eu fiz uma solicitação esses dias, veio uma resposta, acho que o Paulinho também, que ele também está fazendo umas solicitações. Eu fiz solicitação a respeito do nosso trevo aqui, nosso anel viário, né, que liga São Pedro, Rio Claro, para Piracicaba, a respeito de iluminação. Então, eu solicitei iluminação naquele trecho, e daí ele respondeu, ele fez um ofício, respondeu que não se faz necessário, por enquanto, porque os acidentes que ocorreram, a grosso modo, os acidentes que ocorreram naquela trevo, 25% só ocorreram no período noturno. Então, eles não carecem de iluminação lá. Veio com a parte técnica dele, né, da Eixo, da empresa Eixo, que até 2028 ficaria dessa forma. Junto com o ofício que eu fiz, que fizemos, teve uma inclusão de redução de velocidade no trecho. Isso ele relatou que vão começar a fazer esse serviço de redução de velocidade ali, a gente vai acompanhar, falar com ele. Vamos falar novamente, vamos conversar e vamos acompanhar. Tá? Mas como veio a resposta, acho que eu tenho que falar para vocês da situação. A respeito de licitação de transporte escolar. Então, está começando o ano letivo, começou essa semana passada. A empresa que estava anterior, então, está acabando o contrato dela, e hoje teve licitação a respeito de uma nova empresa, ou quem que vai ficar com esse serviço. A princípio, estão tentando uma parte com vans. Não acompanhei o resultado, foi hoje de manhã, não vi. Então, está tendo essa situação também de transporte. Pois não, vereador? Obrigado por uma parte da sua palavra, Jaime. Primeiramente, quero dar uma boa noite a todos. Semana passada, umas mães me procuraram e marquei uma reunião com o prefeito. E o prefeito prontamente marcou a reunião para sexta-feira. Foi eu e os pais dos alunos que vão estudar no ETEC de São Pedro. E o prefeito passou as dificuldades que ia ter e tal, mas mesmo assim pediu 15 dias para dar o retorno para nós, se fosse positivo ou se fosse negativo. E, com a graça de Deus, não foi nem uma semana, já foi resolvido o problema no transporte dos alunos para São Pedro. Bacana. Então, agradeço ao prefeito Rodrigo Arruda, de coração. Legal. Obrigado pela palavra. Valeu, Digão. E aí a gente fica contente que... Espero que, e vamos continuar, né? Então, o Digão também fazendo o trabalho dele, ouvindo a população também. Tá, e parabéns. Vamos manter essa força, essa vontade, e vamos atendê-los como se fosse nós que estivéssemos lá. É nessa linha que a gente tem que trabalhar. Parabéns aí, Digão. E outra situação também, pontuais, mas teve a respeito de coleta de lixo, acho que foi alguns pontuais, mas também algumas pessoas falando sobre atraso de lixo. Também está em viés de outra licitação. Então, talvez vai ter que um pouquinho de paciência, essas licitações são complicadas mesmo e temos que acompanhar, temos que fiscalizar como que vai ser essa nova empresa, com certeza, porque está com uma empresa tampão, está fazendo por um período, de repente eles perdem um pouco a linha, erram um pouco o itinerário, sei lá, alguma coisinha aconteceu pontual, já passamos para frente isso também. Então, logo tem outra licitação e temos que acompanhar e ver como vai ser feito esse trabalho. Tá? Eu acho que, por hoje, é só. Deixar um pouquinho mais para vocês falar. Muito obrigado a todos. E daqui 15 dias tem outra sessão. E volto a convidá-los. Venham até aqui, venham acompanhar, venham cobrar os vereadores e vamos no caminho certo. Um abraço, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Romero Roca dos Santos. Romero não vai falar hoje. Com a palavra, a vereadora Terezinha Mandro Tietz.
Boa noite, presidente, nobres vereadores, a população aqui presente e ao pessoal que nos acompanham pelas redes sociais. Sobre o convite do Jaime, faço também que as pessoas venham participar da política, sim, cada vez mais se interessar pelos assuntos que envolvem a nossa cidade. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui no dia de hoje, mais uma vez, nessa segunda sessão da Câmara. E hoje eu trouxe 2 assuntos aí para passar para vocês, tá? A semana passada eu falei sobre as funções do vereador, que seria sobre legislar e sobre fiscalizar. Fiscalizar não é falar se está certo, se está errado, é apontar as demandas de acordo com o que chega para a gente. E o que tem acontecido a semana passada? Eu recebo muitas demandas via redes sociais, pelo Facebook, pelo WhatsApp, e eu respondo à população também pelo Facebook. Por quê? A função do vereador é fiscalizar e representar a população. Nós, vereadores, representamos a população, não o executivo. Então, colocar alguma coisa no Facebook é uma prestação de contas que eu tenho para com a população. Em vez de eu pegar o telefone e ligar para todo mundo que pediu que eu fosse visitar o cemitério, eu fiz uma postagem nas redes sociais, tá? E coloquei lá no Facebook falando das coisas mais simples do cemitério, que nem, por exemplo, uma porta que precisa trocar, que está enferrujada, o forro, a estrutura que está com problema. Fiz um vídeo, inclusive fui lá e até estava chovendo, fiz um vídeo que estava chovendo ali e a gente assim percebia o problema que está na estrutura também. E aí, o caso mais grave que me levou para o cemitério, eu não postei nas redes sociais e também não vou falar aqui para vocês hoje em respeito às famílias. Esse caso mais grave, eu estou aguardando a agenda do prefeito para a gente estar conversando, porque eu tenho vários assuntos com ele. E nessa postagem que eu relatei lá, algumas coisas que precisam ser consertadas, de banco, de porta, eu coloquei embaixo que estaria levando ao executivo para as providências. E o que ocorreu? Teve muitos compartilhamentos, deu um engajamento bem legal na minha rede social, muitas pessoas se manifestando e falando dali o que elas também estavam vendo de problemas. Aí entrou uma resposta do executivo, falando que já está no orçamento, tal, que não tem recurso, ele tem priorizado os recursos. E eu respondi, gentilmente, dizendo que eu estou fazendo o meu papel de vereadora. Eu represento a população. E não foi uma pessoa que pediu que eu fosse no cemitério como vereadora, foram dezenas de pessoas que me pediram que eu fosse visitar como vereadora e ver o que estava acontecendo lá. Aí vem uma outra resposta, dizendo que estas já está com as demandas e que não tem recursos. Aí, devido ao engajamento, as pessoas continuam perguntando: Terezinha, mas o que a gente paga lá para fazer o enterro do nosso ente querido? Tem as taxas que a população paga. Tudo que você fizer no cemitério é pago. Se abre a campa, se fecha a campa, se tira a corpo, põe em outro lugar, tudo é pago. Então, eu peguei a tabela, que eu quero falar aqui para vocês. Isso aqui está público, está no Diário Oficial da Prefeitura, do dia 14 de janeiro de 2025. Tá? São valores atualizados para esse ano aqui, está na edição 1055. E, mediante a resposta do Executivo, a população me questionou novamente.
E aí eu fui novamente sábado no cemitério e eu fiz um levantamento dos enterros que teve no município de Charqueada de 2021 a 2024 e de 2025 também. Falo para vocês que foram muitos. E pude ver também as campas que foram vendidas nesse período. Então, eu só vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, concessão de sepultura perpétua em ruas e avenidas, R$ 2.877. Concessão de sepultura perpétua com localização interna, R$ 636. Confecção de campa, incluso materiais, R$ 1.439. Então, tudo isso é pago pela população, esses valores. Aproximadamente, pelo que a gente pôde ver lá, teve mais ou menos umas 120 campas vendidas nesse período. Aí, o que acontece? Tem entrada de recurso no cemitério, né? O serviço é pago. O túmulo da pessoa falecida é feito pela família doente, falecido, pelos parentes, pela família. Então, tudo que ocorre no cemitério é pago. Aí, levantou-se a seguinte pergunta. Foi investido, a gente sabe que foi investido em outras áreas. Mas, uma vez que o cemitério tem arrecadação e a população paga, esse recurso, ou parte do recurso, deve ser investido na origem, que é no próprio cemitério. Então, fiz uma indicação também, solicitei ao executivo, vou estar conversando com ele, que invista no cemitério. E não é só nessa gestão que não tem manutenção no cemitério. Isso já vem de outras administrações também. E lá nós temos que ter respeito pela população. Também falando, se não tem recurso para fazer uma nova estrutura, nós também não podemos deixar cair o que está pronto. Lá tem problema grave no muro. Tá? Se acontecer de cair uma estrutura, pode sofrer um acidente grave com alguém ali. Então, precisa ser olhado para o cemitério com muito carinho, com muito amor, e em respeito às famílias e às pessoas. E estarei conversando, né, já solicitei uma agenda com o prefeito, e para que a gente possa conversar sobre esse assunto e possa ver uma maneira de resolver o cemitério. A semana que vem também, eu vou estar com o Chico Sardelli, que é o prefeito de Americana, que é muito meu amigo, e ele já foi deputado por vários mandatos. A maioria das pessoas sabe, eu fiz muita campanha para ele aqui em Charqueada, e ele sempre mandou recursos para a gente também, ajudando a nossa cidade. E a gente vai estar indo para uma reunião com os deputados. Então, estarei também solicitando ele recursos para a Americana e eu para a Charqueada. Então, estarei, além de apresentando o problema, né, e a gente vê essa falta de recurso, estarei buscando recursos também para que possa também ser investido no cemitério. Tem um outro assunto aqui que eu queria falar para vocês também, sobre o Distrito Industrial. Distrito Industrial, geração de emprego e renda, é uma causa que eu abraço isso, e tenho falado isso, tenho feito todo o possível para que a gente tenha geração de emprego e renda dentro do município. Porém, o Distrito Industrial, ele é algo assim a longo prazo, tá? Ele não é algo que vai ser resolvido rapidamente. Até porque eu não sei se vocês viram que eu postei, hoje eu tive a honra de receber lá no meu escritório, Jaime, o Maurício da Eixo, tá? E a gente conversou bastante, ele me falou, ele citou até o caso do Jaime, porque que não pode ser atendido agora na iluminação pública. A gente falou também ali do córrego da Onça, e várias, a gente conversou bastante, a gente conversou mais de 3 horas,
E ele explicou bastante coisa, como que não funciona, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E o Distrito Industrial, enquanto tem a questão da duplicação, e falta acesso também. Então, a gente sabe que ali é algo para longo prazo, não é algo para curto prazo. Então, a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente fala de trazer empresas para cá, as empresas vêm se a gente der incentivo fiscal, isenção de impostos. E nós precisamos resolver o problema no momento. Nós temos que pensar, convido todos os vereadores que queiram estar participando com a gente, de a gente unir forças e pensar como que nós podemos resolver o problema de charqueada hoje. Tá? Como que nós podemos fortalecer as empresas hoje aqui do nosso município. Nós temos, por exemplo, a maior geradora de emprego no bairro Paraísolândia. Ele aguarda um asfalto ali por anos. Inclusive, eu pedi recurso para que fosse feito o asfalto lá do Paraíso. E esse recurso veio, através do Chico Sardelli, como eu citei, mas ele foi usado em outra coisa. Então, nós temos que pensar assim, o que nós podemos fazer para que as nossas empresas existentes no município elas possam contratar mais? Nós podemos fazer uma união com a CISP, com o CAT, como que nós podemos qualificar as pessoas para trabalhar? Tem algumas vagas de emprego, mas como que nós podemos ajudar as empresas existentes para que elas contratem mais? Tem outra coisa que eu vi hoje aqui também. Eu estou com uma tabela da taxa de fiscalização do poder de polícias, né? E eu não vou citar valores aqui, mas assim, a gente vê que, por exemplo, uma empresa sem empregado, ela paga um valor, até 5 funcionários, ela tem um valor, e assim, de 6 a 10, tem uma tabela, de 11 a 20, acima de 100. Então, quanto mais a empresa contrata, quanto mais mão de obra ela tem, mais ela paga de taxa de licença de poder de polícia. Então, é o estudo que a gente tem que fazer e pensar para a gente não andar na contramão. Como que nós podemos ajudá-las? Que incentivo podemos dar para que a gente isente ela? Quanto mais ela contratar, menos taxa de licença ela pague. Sem contar os impostos que são arrecadados pelas empresas. Como eu citei o caso da geradora, lá do Paraíso, da maior geradora de empregos, que aguarda o asfalto. Além dela ser a maior geradora de emprego, quanto de impostos que arrecada para esse município? Então, é um momento assim, de a gente pensar, de se reunir e ver como ajudar para que a nossa cidade alavanque mais. Um dos passos para a geração de emprego também, que eu tenho falado bastante, foi dado. Hoje o município tem a faculdade, falei aqui a semana passada da Univesp. Uma coisa que me corta o coração é saber que a gente tinha uma ETEC aqui o ano passado, com 2 salas, 35 vagas por sala. Aí, hoje não temos a ETEC no município. Precisamos conversar o porquê que esse contrato foi cancelado. Hoje tem que mandar ônibus para Piracicaba, ônibus para São Pedro, tem a moção de apelo para que se conceda transporte aos alunos que vão estudar em São Pedro. Por que, no vez de mandar embora, não se traz mais os ETECs com novos cursos para a charqueada? Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento e nós precisamos pensar como resolver o problema de charqueada a curto prazo, na geração de emprego, de renda, de aumentar a arrecadação. Então, é muita coisa para ser vista. O meu tempo aqui acho que está acabando, né? Mas é isso que eu queria falar para vocês. Convido a todos os vereadores que queiram se reunir para a gente conversar sobre esse assunto e ver o que podemos fazer. Parceria com a Associação Comercial. Como eu já falei, eu fui presidente da Associação Comercial em 98, 99 aqui em Charqueada. A gente fazia evento, a gente fazia feira e a gente ajudava o comércio. Então, nós temos que pensar dos dois lados. Fortalecer as empresas para que elas gerem mais empregos no nosso município. Isso a gente pode fazer a curto prazo.
Então, é isso que eu queria falar para vocês. Eu teria muito mais para falar, mas vamos respeitar o tempo que a gente tem, né? E se ficar alguma dúvida, eu gravo um vídeo amanhã ou depois, se faltou alguma coisa eu complementar ou se ficou alguma dúvida. Então, muito obrigada. E continue participando das sessões, assistindo, enviando as demandas, que estamos aqui para atender a população. E lembrar sempre, o vereador representa a população. Mas, reafirmo, Legislativo, executivo precisam caminhar juntos. Eu estou aqui para dar a mão para essa Casa de Leis, ao executivo, para que a gente caminhe junto e a gente possa ter uma cidade cada dia melhor. Porém, se não for na base do dar as mãos, eu preciso dar uns puxõezinhos de orelha, de mostrar. Então, aquilo que a população manda, aquilo que precisa ser feito, a gente precisa aqui mostrar. Tá bom, gente? Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Agora peço à vice-presidente Maria José da Silva, que me sustenta na presidência, para que eu tenha condições regimentais de assumir a tribuna. Com a palavra, o vereador Fernando Piva Ciara Mello. Meu boa noite a todos, senhora presidente, nossa Terezinha Amando, brilhante explanação, a todos os vereadores, o público aqui presente, aos internautas que nos ouvem, meu obrigado a todos. Eu também sou muito a favor que consiga melhorar as dependências do cemitério. Isso já tem orçamentos em andamento para que seja melhorado. E é importante dizer também que muitos desses custos, né, que você paga para enterrar, o pessoal é carente e vai na assistência social, a assistência social abona esse pagamento. Não é, mais de 50% não é pago porque a pessoa é carente e não tem condições. Mas eu tenho certeza que isso vai ser feito, como muito foi feito na gestão passada. Infelizmente, não deu tempo de fazer tudo, mas nesse mandato não vai passar. Eu estou recebendo aqui muitos questionamentos sobre a piscina pública. Eu falei para o prefeito, vamos abrir a piscina, não só no horário de aula. A pessoa quer ir lá e entrar na piscina, né? Porque a piscina, originalmente, nunca foi só para aula. Sempre foi você ter um lazer. E eu estou encaminhando essa indicação para que a prefeitura estude a possibilidade de abrir a piscina para o público. Está quente, só quer nadar na piscina. Não só com aulas, mas quer ter um lazer dentro da piscina. Então, eu estou fazendo essa indicação. Vou conversar pessoalmente com o prefeito sobre isso. Eu também recebi 2 questões sobre a rua Zair Costa. Uma, para que se estude a possibilidade, como a rua do Solar ali é estreita, se estuda a possibilidade de proibir o estacionamento de um lado. Porque se estaciona 2 carros assim, não passam no meio. Então, estou fazendo essa indicação para que a comissão aí de trânsito estude essa possibilidade. E também, nessa mesma rua, fazer a execução de serviço de melhoria de escoamento de água. Esse é um bairro antigo, acho que foi feito pelo Guito, eu não me recordo mais, e precisa dessa melhoria, a população está pedindo. Estou oficializando, porque é um pedido da população, e a gente, como foi dito aqui, somos empregados públicos da população. A população nos passa a demanda e a gente dá a sequência. Hoje foi feita a licitação das vans escolares. Quem fez parte da gestão passada, nós sofremos muito. E porque realmente tinha vários problemas a questão do transporte escolar dos estudantes. Eu mesmo fui no ônibus
E eu fiz a indicação para ele cancelar o contrato. Porque os ônibus, quem fazia a gestão dos ônibus não fazia manutenção direito. Volta e meia quebrava, às vezes ele tinha problema na contratação, funcionário errava, batia no barranco. E isso era um risco. Isso era um risco para os alunos. Eu, pessoalmente, fui nos ônibus, fiz as linhas e fiz a indicação. Eu vi que você fala uma vez, você fala outra vez, você fala outra vez. A empresa não toma uma postura, quer dizer que não está nem aí. Então, eu fiz essa indicação e foi cancelado. E mesmo na época desses problemas, é importante frisar, nunca a prefeitura teve omissa. Porque todos têm seu tempo para fazer. A gente não podia, naquela época, cancelar o contrato, porque você cancela o contrato, a empresa para, os alunos vão de a pé. Tem como. Então, tudo tem o seu tempo. E a administração não foi omissa em nenhum momento. Veio as férias escolares, cancelou o contrato, fez outra licitação. Hoje ganhou outra licitação. É evidente que ainda está pendente a licitação de homologação, de recursos, mas é importante frisar que o executivo está de olho. Só que tem momentos que você não consegue atuar. Porque se você fecha uma licitação, você encerra um contrato no ano letivo, de imediato as crianças vão de a pé, não tem como. Então, isso é importante frisar, que o Executivo está alerta, fez nova licitação, agora com vans, não são mais ônibus. As vans têm que ter até 7 anos de uso, e isso vai melhorar muito o transporte escolar. Sim, doutor Vinícius. Eu não me recordo a empresa agora, uma empresa de São Paulo. Eu participei da licitação do começo ao fim. Entrou na sala de licitação 8 empresas. Foi saindo até ficar 4. Depois, no final, saiu mais uma. Ficou 3, dessas 3 ganhou uma. Eu achei estranho porque teve pouca disputa de preço. Parece que foi, talvez, uma coisa meio combinada, talvez estou falando. Mas foi estranho porque a disputa de preço foi muito pequena. Teve um lance, 2 lances, ninguém quis mais dar lance. Mas o importante que é, nessa ocasião, é frisar que o Executivo está atento e atua na hora certa para não prejudicar os estudantes e a população nesse caso. Quero parabenizar o andamento a resolução desse problema, como foi feita pelo Executivo. Hoje eu fiquei muito aflito no hospital de Charqueada. Fui visitar o meu tio, o Viana, pai da Monique, que tem a loja de roupa ali no centro. E, de repente, vem uma moça chorando de cadeira de roda. E eu conversando com a médica, sobre o meu tio. Aí ela falou, ela foi para São Pedro, e o médico de São Pedro falou que não estava na hora do parto. E a menina chorando, eu falei, sabe o que vai acontecer? Que a gente já conhece aqui, de longa data. De noite vai dar cólica nessa moça, ela vai correndo para o hospital de noite de carro na pista de São Pedro, e tem a possibilidade de nascer aí aqui na pista. Não deu meia hora, teve que fazer o parto ali no hospital mesmo. A filha do Zé Luiz, que foi o vereador aqui. E foi um momento bonito, porque nasceu a criança, nasceu bonita. E parabenizar, quero, Chico, que você entre em contato com a Vládia, e fazer uma moção de aplauso para toda a equipe que fez o parto dessa criança. É importante frisar que o Hospital de Charqueada não faz parte, porque tem que ter 4 especialidades de médicos diferentes, e todo o parto é direcionado para São Pedro. E mesmo assim, com poucos recursos, esses médicos e enfermeiros foram heróis na realização do parto dessa criança, que foi muito bonito. Então, quero parabenizar aqui o doutor Astrid Garcia Marchini Zanata,
Tainá Ariane Lopes de Araújo, Dr. Matheus Freitas Barbosa, enfermeiro Diego Santos Ramos, enfermeira Daphne Luiz de Carvalho. Parabéns, foi muito bonito, a gente estava ali e graças a Deus deu tudo certo. Fazendo um parênteses nessa questão, meu tio tem plano de saúde, estava com encaminhamento para ir para os fornecedores de cana da Rap Vida, e a Rap Vida não estava liberando o transporte com plano de saúde. Então, a saúde é uma coisa muito delicada, mesmo com plano de saúde. Às vezes, o SUS está melhor. Então, mas é só isso para frisar aqui. Eu quero agradecer a Vládia pela acolhida. A Vládia é brilhante no gerenciamento do hospital. Evidentemente que às vezes tem alguns problemas que são irremediáveis, mas o hospital vem fazendo um brilhante trabalho. O que eu queria falar é só isso. Meu boa noite a todos. Pedir a autorização dos nobres pares para que a gente possa ir diretamente para a ordem do dia. Alguém se opõe? Vamos à ordem do dia. Discussão única, moção 1 de 2025, de autoria do vereador Vinícius Hélio Rócia, de apelo ao senhor chefe do Executivo, visando a obtenção de transporte escolar para os alunos que estudam no período noturno na ETEC de São Pedro. A moção está em discussão. Não, acho que é a mesma situação, acho que do Digão, que falou, e dele, acho que da moção, não sei. Acho que é a mesma situação, né? Ele fez a moção, essa é a moção de apelo para que haja o transporte. Isso, você chegou a participar Vinícius de ia alguma falar reunião primeiro. sobre isso, nobre vereador? Não, foi o que eu acabei de falar. O transporte já foi conseguido, deu tudo certo na reunião de sexta-feira. O processo, a moção continua em discussão. Em votação. O nobre vereador, você pode ratificar seu voto aqui no seu microfone. Retificar, não ratificar. Retificando. Estou retificando meu voto. Para sim, correto? Para sim, correto. Perfeito, nobre vereador. Falta apenas o vereador Vinícius Hélio Rócia e o vereador Claudemir Cortes, que acabou de votar. Então, com a ratificação do vereador Rodrigo Murilo, aprovado por unanimidade, senhor presidente. Discussão única da moção número 2 de 2025, de autoria do vereador Romero Roca dos Santos. De aplauso ao prefeito de Piracicaba, Hélio Donizete Zanata, por sua trajetória na política regional. A moção está em discussão. Em votação. Meu voto é sim. Aprovada por unanimidade, senhor presidente.
Em discussão única, moção número 3 de 2025, de autoria do vereador Romero Roca dos Santos, de pesar pelo falecimento do senhor João Ferreira. A moção está em discussão. Em votação. Aprovada por unanimidade, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos e dou por encerrados os trabalhos desta sessão. Muito obrigado e boa noite a todos. Próxima sessão, dia 25 de fevereiro, terça-feira, às 18 horas.